Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell nasceu em Edimburgo numa família ligada ao ensino de elocução. O seu avô em Londres, seu tio em Dublin, e seu pai, Sr. Alexander Melville Bell, em Edimburgo, eram todos elocucionalistas professados. Este último publicou uma variedade de trabalhos sobre o assunto, dos quais vários são bem conhecidos, em especial o seu tratado na linguagem gestual, que apareceu em Edimburgo em 1868. Neste explica o seu método engenhoso de instruir surdos, por meio visual, como articular palavras e como ler o que as outras pessoas dizem pelo movimento dos lábios. Graham Bell, seu filho distinto, foi educado na Escola Real de Edimburgo, onde se graduou aos 13 anos. Aos 16 fixou uma posição como professor de elocução e de música na Academia de Westonhouse, em Eugene, Escócia. O ano seguinte foi passado na Universidade de Edimburgo. De 1866 a 1867 foi instrutor na Universidade de Somersetshire em Bath, Inglaterra. Enquanto esteve na Escócia, virou a sua atenção para a ciência da acústica, com o objetivo de melhorar a surdez de sua mãe. Em 1870, aos 23 anos, mudou-se com a família para o Canadá, onde se estabeleceram em Brantford, Ontário. Antes de sair da Escócia, Alexander Graham Bell virou a sua atenção para o telefone, e no Canadá continuou o seu interesse por máquinas de comunicação. Projetou um piano que podia transmitir música a uma certa distância por meio de eletricidade. Em 1873 acompanhou seu pai a Montreal, Quebec, onde foi empregado a ensinar o seu sistema de linguagem gestual. O Bell mais velho foi convidado a introduzir o sistema numa grande escola para mudos em Boston, mas declinou o posto em favor do seu filho, que se tornou logo famoso nos Estados Unidos pelo seu sucesso neste importante trabalho. Alexander Graham Bell publicou mais de um tratado sobre o assunto em Washington, e é principalmente com os seus esforços que os milhares de surdos mudos na América podem agora falar quase, se não completamente, tão bem quanto as pessoas que conseguem ouvir. Em Boston continuou a sua pesquisa no mesmo campo, e esforçou-se para produzir um telefone que emitisse não somente notas musicais, mas articulasse a fala. Bell teve 18 patentes concedidas em seu nome e outras 12 que compartilhou com seus colaboradores. Estas incluem 14 para o telefone e o telégrafo, 4 para o fotofone, 1 para o fonógrafo, 5 para veículos aéreos, 4 para hidroaviões, e 2 para uma pilha de selênio. Em 1888 era um dos membros fundadores da National Geographic Society e transformou-se no seu segundo presidente. A Bell Telephone Company foi fundada em 1877, pelo sogro de Alexander Graham Bell, Gardner Green Hubbard, que também ajudou a organizar a New England Telephone and Telegraph Company. Em 1879, a Bell Company comprou da Western Union as patentes do microfone de carbono, grafite ou antracite, criado por Thomas Edison. Isto tornou o telefone mais eficiente para chamadas de longa distância, não era mais necessário gritar para ser ouvido. Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi a primeira pessoa a comprar ações da Bell Telephone Company. Um dos primeiros telefones em residência privada foi instalado no Palácio Imperial de Petrópolis, sua residência de verão, a cerca de 65 quilômetros do Rio de Janeiro. A Bell e a New England fundiram-se em 1879 para formar a National Bell Telephone Company, que, em 1880 fundiu-se com outras para formar a American Bell Telephone Company. Em 1899, a American Telephone Telegraph Company AT&T adquiriu os ativos da American Bell Telephone Company. Posteriormente, a AT&T sofreria fusões com a SBC Communications e a Bell Souls, tornando-se em 2005 a nova AT&T. Bell patenteou seu telefone nos Estados Unidos no início de 1876, e por estranha coincidência, Elisha Gray submeteu no mesmo dia uma outra patente do mesmo gênero.
O transmissor de Gray é suposto ter sido inspirado num dispositivo muito antigo conhecido como o telefone dos amantes, no qual 2 diafragmas são unidos por um fio esticado, e a voz é transmitida unicamente pela vibração mecânica do fio. A patente de Bell foi contestada repetidamente e apareceu mais de um reivindicador para a honra e recompensa de ser o inventor original do telefone. O caso mais importante foi o de Antonio Meucci, um imigrante italiano, que demonstrou com forte evidência que em 1849, em Havana, Cuba, tinha experimentado a transmissão de voz pela corrente elétrica. Continuou a sua pesquisa em 1852 e 1853, e subsequentemente nos Estados Unidos, e em 1860 pediu a um amigo que visitava a Europa que procurasse pessoas interessadas na sua invenção. Em 1871, Meucci arquivou um requerimento no Gabinete de Patentes dos Estados Unidos, e tentou convencer o Sr. Grant, presidente da Companhia Telegráfica de Nova York, a experimentar o instrumento. A doença e a pobreza, consequência de um ferimento devido a uma explosão a bordo de um barco, retardaram as suas experiências, e impediram que terminasse a sua patente. O instrumento experimental de Meucci foi exibido na Exposição de Filadélfia de 1884, e atraiu muita atenção, mas o modelo demonstrado não estava completo. No pedido de patente de 1872 diz que o emprega o bem conhecido efeito condutor dos condutores metálicos contínuos como meio para o som, e aumenta o efeito eletricamente isolando o condutor e as partes que estão em comunicação. Isto dá forma a um telégrafo falador sem a necessidade de qualquer tubo oco. Na conexão com o telefone usou um alarme elétrico. O reconhecimento oficial de Antonio Meucci como inventor do telefone só veio em 2002, com a resolução N graus 269 do Congresso dos Estados Unidos. Alexander Graham Bell recebeu muitas honrarias. O governo francês conferiu-lhe a condecoração da Légion d'Honneur, Legião de Honra. A Académie Française atribuiu-lhe o Prêmio Volta, de 50.000 francos. A Sociedade Real das Artes em Londres concedeu-lhe a Medalha Albert, em 1902, e a Universidade de Würzburg, Baviera, concedeu-lhe o grau de doutoramento honoris causa. Bell casou-se com Mabel Hubbard em 11 de julho de 1877, tornou-se cidadão naturalizado dos Estados Unidos em 1882 e morreu em Baddeck, Nova Escócia, em 1922. Encontra-se sepultado em Bainbridge Estate, Baddeck, Nova Escócia no Canadá. Algumas frases de Graham Bell. Concentre todos os seus pensamentos na tarefa que está realizando. Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco. Não permaneça sempre na estrada principal, indo apenas onde os outros já foram, seguindo um atrás do outro como um rebanho de ovelhas. Ocasionalmente, deixe a trilha já traçada e mergulhe na floresta. Cada vez que você fizer isso, certamente encontrará algo que nunca viu antes. Pode ser uma coisa simples, mas não a ignore. Explore em sua volta, uma descoberta leva a outra e, antes que você perceba, terá algo com o qual vale a pena ocupar sua mente. Todas as grandes descobertas são frutos do pensamento.